coordenador do grupo e os membros do grupo, e me enviou e eu me sinto hoje parte do grupo, né? Apesar de representar o Nutal USP, escrevendo, conversando muito, montando palestras com o professor Marcelo Pessoa e numa área mais teórica, tá? Então, nós estamos trabalhando mais as teorias. O professor Bruno, então, me trouxe esse texto. Poderia passar o primeiro slide, por favor? Mas é da outra... Eu inverti, porque como nós vamos voar muito, vamos estar muito, assim, fora do plano é a outra pragmático. Conversei aqui com a Adriana, nós estamos quebrando os protocolos por uma questão até da sequência mesmo, que vai ser, a gente sente que vai ser melhor. Então, o texto que o professor Bruno nos enviou, que eu vou ler também como enviada dele, né? Eu vou ler. Tinha um primeiro, pode passar o primeiro. Esse primeiro slide aqui, ele cita o segundo, próximo. Ele vai tratar das palavras, né? Então, o que significa conecticidade ou conectividade, que é a origem da ideia lá do grupo, né? Ele foi pesquisar. Então, ele diz, no substantivo feminino, é a qualidade do que conecta, do que é conectivo, né? Eu mesmo. E a propriedade ou a capacidade que um computador ou um sistema informático tem de se conectar a outros dispositivos. Então, já está embutida nessa palavra a ideia da informática. Já em alguns dicionários. Conectar significa, portanto, ligar ou interligar, próprio da inteligência humana, fenômenos distintos, algo que podemos relacionar com a era das redes, que na geografia significa a manifestação física da intensa urbanização da sociedade contemporânea, como nos explicou o nosso geógrafo Milton Santos. E que, por sua vez, abrange o fenômeno das redes urbanas. Então, na verdade, todas essas luzes, né, da vista noturna da Terra, né, então, com U, ela é uma rede complexa também. Conceituações diversas disso, incluindo a das redes complexas, baseadas no conceito de E-ligações e N-nós, levam ao atual paradigma da complexidade sustentável criativa, conforme a definição dos, coincidentemente, tios do professor Bruno, Cesare Biasi e Gabriela Padovano, professores titulares do Instituto Politécnico de Milão, onde desenvolvem diversas experiências com as arquiteturas fractais e digitais. Nestas imagens, podemos ver a diferença entre o paradigma funcionalista aplicado aos planos e projetos das cidades, baseado na separação das funções, seguindo os preceitos do urbanismo racionalista e as novas concepções urbanísticas da matriz paramétrica, que se caracterizam por uma forma conectiva explícita da organização do território, no sentido mais amplo do termo. Então, as duas imagens aí, na verdade, aqui a gente está falando de forma, não de função. Esse novo modelo, ele se posiciona contra a rigidez formal e a fragmentação e a segregação espacial que pode ser observada hoje nos espaços urbanos e rurais, visando a conectividade territorial para atingirmos um novo patamar civilizatório que possa garantir a sobrevivência da espécie humana, bem como antes da hora do Sol engolir a Terra. Por sorte, está prevista só para daqui a mais de 5 bilhões de anos. Então, tem tempo, né? Então, isso
é algo que já tem previsão científica. É o suficiente para reconhecermos a nossa insignificância diante dos processos que podemos apenas qualificar de oriundos de uma inteligência superior à nossa, para a qual construímos, ao longo do tempo, templos, como a magnífica Catedral de Notre-Dame, vítima do incêndio há pouco mais de um mês. Até lá, ao menos que acharmos um jeito de conter o avanço da nossa estrela, Sol, tudo que a humanidade tiver construído na face da Terra terá desaparecido, com o planeta voltando a ser uma bola de fogo após 4,5 bilhões de anos de seu surgimento no espaço sideral, conforme estimativas de cientistas. Nenhum traço de nossas magníficas e agitadas megacidades sobrará. Até lá, nem mesmo as ruínas, como as famosas ruínas de Ur, na Mesopotâmia, da origem da cidade, da qual se origina provavelmente até o termo urbanismo, utilizado pelos romanos como urbe. Isso parece tomar todos os nossos esforços para alcançarmos cidades inteligentes e sustentáveis para as futuras gerações, uma atividade apenas a curto prazo, diante das dimensões temporais dessas considerações iniciais. No entanto, estamos longe daquele cenário apocalíptico e precisamos nos preocupar com os horizontes do tempo humano, que estão ao nosso alcance. Sobrevivemos pelos próximos anos e, para isso, precisamos entender os problemas existentes e emergentes e implementar as soluções capazes de nos garantir coletivamente mais um século de vida inteligente no nosso pequeno planeta, como nesse exemplo de pequena ação, criando uma rua pedestrianizada com transporte coletivo ao lado, em Colômbia, Bogotá. Nesse sentido, diria que os principais problemas que afetam a urbanização contemporânea são decorrentes da falta de conectividade entre os avanços tecnológicos, especialmente no campo da informática e das comunicações avançadas, e as atuais estruturas urbanas, concebidas e construídas em épocas passadas, segundo modelos hoje obsoletos. Poderia apagar a luz, por favor? O que está acontecendo? Obrigada. Nesse sentido, diria... Eu acho que está tendo problema de conexão elétrica aqui, professor Marcelo. É energia. Conectar eletricidade não está funcionando. Acho que estão tentando melhorar a iluminação. Mas eu acho que poderia ficar parado numa posição, tá? Única. Senão vai aparecer uma luz estroboscópica. Estão tentando. Estão tentando, né? Então eu vou aguardar. A hora que der certo, a gente continua. Podemos prosseguir? As ligações e nexos das primeiras redes eram baseadas na centralização das atividades urbanas e no conceito espacial dos anéis radioconcêntricos, do tipo rodoanel, ferroanel, sobrepujando-se ao conceito de malha e de rede, que era o tradicional. São Paulo é um exemplo de radiocentricidade, que vem do plano Prestes Maia, o plano de avenidas, né? Muitos já conhecem, né? Ele foi feito entre os anos 20 e 30, colocado em prática apenas parcialmente, entre os anos... Ele iniciou logo, mas entre os anos 40 e 60, a maior parte das avenidas foram realizadas. Foi abandonado por um tempo por um plano urbano mais flexível, que queria sobrepor uma imensa rede viária em malha ortogonal, o plano urbano de Faria Lima, nos anos 60,
para São Paulo, né, que parte do de Prestes Maia e que faz essa outra malha viária. As dificuldades em implantar esse plano de Faria Lima mais aberto e flexível com relação ao território levaram ao retorno do paradigma centralizador dos anéis com a construção do anel rodoviário chamado Rodoanel, projeto mais recentemente ainda em implantação, com o intuito de desviar os grandes fluxos rodoviários das áreas centrais congestionadas da metrópole. No entanto, criou-se uma imensa barreira física ao redor de São Paulo, com forte impacto nas áreas urbanas adjacentes, atingidas pelo ruído urbano, a poluição ambiental. Essa forma rígida de abordar o planejamento urbano da imensa metrópole paulistana se desfez, no plano mundial, na segunda metade do século passado, quando os conceitos do desenvolvimento sustentável da Comissão Brundtland e da modernidade líquida de Zygmunt Bauman se tornaram cada vez mais referenciais para todas as áreas do conhecimento. Nesse sentido, os sistemas conectados do metrô e da CPTM paulistas constituem uma lógica mais atual, baseada na conectividade do sistema de transporte coletivo e as nucleações principais da rede metropolitana, que configura uma clara mutação paradigmática com relação aos conceitos norteadores do sistema viário, do plano de avenidas de Prestes Maia e os outros. O novo plano diretor, de 2004, reforça a lógica de concentrações qualificadas junto às estações de rede de transporte sobre trilhos, uma solução inteligente para uma megacidade como São Paulo, com a gradual redução do trânsito de veículos particulares, causadores de ruído, poluição e redução do espaço público. Aplica-se o conceito da cidade compacta por meio de uma rede de operações urbanas que apresentam a estrutura de uma organização em rede. É bom lembrarmos que ao termo planning em inglês significa, em português, planejando, o gerúndio do verbo planejar e não planejamento, um substantivo que torna rígido o conceito original da matriz anglo-saxônica, ou seja, um processo no lugar de um produto ou uma solução definitiva. Um processo participativo e democrático de escolhas inteligentes para lidarmos com os problemas atuais, pensando no futuro, de acordo com o desenvolvimento sustentável que embasa esse novo paradigma e que origina produtos potencialmente sustentáveis, como novas infraestruturas e edificações, sempre com a anuência de uma população afetada. Isso significa adotarmos novas formas de atuação disciplinar e profissional, mais arejadas e descentralizadoras, mais estratégicas e mais inteligentes. Apesar do exercício profissional do urbanismo ter sido centrado no campo da arquitetura e urbanismo, é claro que pela própria complexidade dos fenômenos territoriais contemporâneos, que incluem o rural e os macrosistemas naturais como parte da equação, o planejando e não o planejamento exige uma nova cultura transdisciplinar e participativa. Está um pouco difícil de visualizar, mas são fluxos e cadeias de fluxos de informação entre diversas áreas na construção desses projetos e dessas discussões. Uma cultura que una conhecimentos, ou seja, a inteligência humana, criando-se uma conectividade científica e tecnológica capaz de unir as ciências biológicas, exatas, humanas, hoje de certa forma isoladas, em universidades concebidas de acordo com a modernidade sólida, assim como a USP. Na modernidade líquida das redes, é possível pensarmos um grande projeto de interesse comum para a humanidade como um todo. Literalmente, um novo humanismo que una o material e também o espiritual, o físico e o metafísico, a ciência e a fé. E aí ele mostra o laboratório científico e o templo budista.
quer dizer, como essas duas coisas se juntarão, né? Aí um parênteses meu, quer dizer, desde o princípio, né, quem for ler Dançando a Vida, de Roger Garaudy, vai perceber que o homem se desvinculou, tanto da natureza quanto de alguns princípios através da ciência. Assim, diria que planejar e projetar significa hoje unir os esforços oriundos dos vários campos do conhecimento na tomada de decisões estratégicas para o desenvolvimento sustentável. Evidentemente, é um assunto complexo e esses minutos não me permitem um aprofundamento como o tema exigiria. Lembrarei aqui apenas algumas atuações pessoais que mostraram e mostram meu engajamento no tema, na necessária conectividade urbana. Primeiro, a ideia de integrar diversas áreas de conhecimento. Em 92, quando junto a alguns colegas criei e comecei a dirigir o IDEA, Instituto para o Desenho Avançado, que continua ativo, e vários eventos foram promovidos, inclusive em parceria com o Instituto de Engenharia de São Paulo, FAUSP, NUTAUSP, e junto ao qual ele escreveu, né? Organizou um importante seminário sobre as águas, coordenado aí por mim, site, e que pode ser assistido no YouTube. Esse seminário foi uma experiência muito interessante, porque nós recebemos, para participar com uma conferência, o diretor do escritório Zaha Hadid, né? Acho que a Adriana também participou, né? E foi algo muito enriquecedor, porque nós trabalhávamos diversas escalas. Então, aquela ideia da multiplicidade de escalas de intervenção, do território até o edifício no seu detalhe, né, inclusive da execução, em que ele nos mostrou, Joris Pauwels, o jovem diretor, nos mostrou como foi a construção do Porto de Antuérpia, o projeto e também a construção, como parte do projeto, né? Uma outra, aí no final dos anos 90, enquanto professor em turno completo na FAUSP, coordenei um projeto de pesquisa chamado Ecópole Oeste, baseado no conceito que seria utilizado por um tempo pela Implaza e depois abandonado, a macrometrópole, que hoje voltou, no caso. No caso, docentes e pesquisadores da FAUSP desenvolveram a ideia de uma urbanização polinucleada, articulada por um sistema de transporte de massas, capaz de absorver cerca de 6 milhões de habitantes. Aqui pode-se verificar a aplicação dos conceitos do ES, ligações, e PS, pontos ou nós, próprios da teoria das redes, ainda no século passado. Esse foi o seminário, aqui é o projeto Ecópole, um esboço. Uma outra atividade desde os anos 2000 foi a criação de um escritório de arquitetura em rede, reunindo designers, arquitetos, urbanistas de várias áreas, baseando-se no conceito de colaboração entre profissionais de várias áreas, com um sistema cooperativo e não de competitividade. Já no campo acadêmico, gostaria de destacar o interesse de nosso grupo de pesquisa, o projeto AMU, Arquitetura, Música e Urbanismo, apoiado pelo NUTAUSP em processo de registro junto ao CNPq. Ele é representado, ele me faz alguns elogios, não precisa falar, mas eu vou contar para vocês o seguinte, que esse grupo, esse projeto, ele nasceu, nós vamos ver o vídeo no final, de algumas conversas que nós tivemos justamente a ligação entre a música, a comunicabilidade, a participação e a compreensão, a legibilidade dos projetos que poderia ser colocada através de vídeos, videoclips para a população. Então, assim como a gente usa maquete eletrônica, tudo isso, né, o instrumento do vídeo para que a população se aproxime da arquitetura e do urbanismo. Então, esse foi um projeto que nasceu em 2015, dessas aproximações nossas
teóricas e essa troca de informações. Esse grupo de pesquisa, criado informalmente em 2014, quando comecei a compor as músicas com conteúdo urbanístico, se baseia nessa nova forma de pensarmos a cidade, a partir de um projeto mais amplo e agora formal, que já une a FAO, Poli, ECA, Mackenzie, mas que possa se esticar até a zoologia, de onde vem um dos mais importantes compositores da música popular brasileira, um paulistano, o nosso grande professor Paulo Vanzolini, também titular daquela unidade. Colocando a música em meio à arquitetura e urbanismo, o projeto visa a criação de uma disciplina de pós-graduação da FAUSP, que dê continuidade à graduação e algumas pesquisas do professor Edson Leite ligado ao Mackenzie. O objetivo principal é que as pesquisas dos membros do grupo e dos estudantes dessa disciplina foquem em projetos inovadores que conjuguem essas três áreas do conhecimento na reestruturação de territórios da complexidade sustentável criativa, unindo a dimensão pública e privada numa simbiose qualitativa capaz de mudar os cenários visuais e acústicos de nossas cidades, com inovações territoriais, assim como o projeto Palcos Urbanos e as cidades flutuantes para a Amazônia, que desenvolvi há 3 anos com a própria site, que eliminariam a necessidade de ocupar a floresta. Um dos croquis virou a capa do livro que distribuí aos participantes do evento. Então, esse foi um projeto gerado de uma conversa, né? Foi muito interessante porque foi uma conversa totalmente teórica a respeito das questões ambientais na Amazônia, né? Que é um assunto também que me cativa há mais de 20 anos. E por aí criamos então um sistema de cidades flutuantes. Sabemos que existem comunidades flutuantes, mas com outro padrão, né? E aqui foi o início desse projeto, que faz parte do livro do professor Bruno, e que também se transformou na capa, como ele mesmo mostra, em que nós trabalhamos alguns como se fossem grandes barcos, né? Hoje as pessoas fazem aqueles pacotes turísticos, né? O professor até demonstrou a economia que gera, né, o turismo. Esses pacotes turísticos em navios, onde eles passam tempos ali, né, com todo... Então, nós imaginamos um sistema que não tivesse poluição, que tivesse realmente tratamento, tratasse dos fluxos internos e externos, tanto de energia, né, talvez até utilizando hidroponia, sistemas de alimentação alternativos, né, e, logicamente, as pessoas não estão aprisionadas aí, elas têm pequenos barcos, como acontece normalmente em Manaus, né? E em outros lugares do Brasil também, né? Até no Maranhão, né? Então, esse sistema fluvial de pequeno porte pode estar atrelado a esses núcleos que não estariam desmatando para concentrar pessoas. Então, esses são os croquis. E aqui eu vou pedir para vocês passarem no vídeo, eu vou ler, antes eu vou ler aqui, desculpa. Ou seja, do líquido ao etéreo, surge um novo meio de transmissão de uma música com o intuito de despertar o interesse de amplos setores da população, como dos governantes, na importante questão da conecticidade. Por coincidência, lançarei em breve um CD com o nome de Complexicity, que já era um projeto antigo. São coincidências, professor Marcelo, muito felizes, né? Com 14 músicas, cujas letras poderão ser lidas nos livros que distribuiu aos participantes do evento. Então, naquele livro já havia as letras das músicas. Esse vídeo que vocês vão assistir, que é uma das músicas também do CD, dedicado ao Sem Teto de São Paulo, tá? Então, foi um projeto pontual do laboratório do Núcleo Nutal, com apoio de uma ONG filantrópica, e
ela é dedicada a essa população e demonstra como é possível conectar urbanismo e música, questões contemporâneas referentes ao desenvolvimento sustentável, uma linguagem musical que funda o erudito com o popular, a universidade com a cidade, o projeto do espaço com o do som, na esperança de que outros espaços e outros sons possam conectar os novos lugares para a humanidade e a natureza, novamente juntos, e que construam esses espaços pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, vocês vão assistir agora o resultado desse projeto, que o vídeo sintetiza. Então, muito obrigada. Podem passar. O professor Bruno é o que está tocando, tá? Eu podia deixar pro fim, que ia ficar muito sem pé nem cabeça, né? Não, muito bom. Agora você vai pôr o pessoal com o pé no chão. Você que é arquiteto não é doido, hein? Eu vou agora ter que aterrissar. Sabe que a minha tese de mestrado foi a sacralização do espaço e a espacialização do sagrado. Nossa, Na que semiótica. lindo! Nossa, o Murilo que ia gostar, ele foi meu orientador. Conheceu o Murilo Marques. Fiz o doutorado com ele, na área de história. As they sing, they uplift us with their music as we dance to their heartbeat. Homeless singers, singers singing from the street. Homeless singers, brothers singing from the street. Homeless singers, sisters singing from the street. Homeless singers, singers singing from the Bom, tem um projeto, claro, da torre que vocês viram aí, né? São unidades que são acopladas
unidades mínimas de moradia transitória para pessoas em processo de regeneração. O vídeo não enfatizou tanto o projeto em si, né, mas ele foi todo desenhado, teve inclusive estudos, e a ONG também colaborou. Então, assim, foi um trabalho muito interessante, porque ele juntou diversos meios digitais, né, de comunicação de uma ideia.